Aqui está a nossa aula, unidade 3, caderno 3. Vamos começar gráficos, tá? Então, vamos lá, vamos começar identificando, ó, nessa unidade vamos conhecer os diferentes tipos de gráficos. Gráfico de barra, coluna, linha, setores. Eles são usados para representar um conjunto de informações disponíveis, tá? Então, vocês estão hoje, todos nós estamos assistindo todos os dias na televisão lá, notícias, noticiários sobre número de mortos, número de infectados nesta pandemia. E vocês enxergam lá que eles têm lá um gráficozinho lá, que eles colocam sempre um gráfico representativo disso aí, tá? Uma curva que a gente vê se está aumentando a pandemia, se ela está se mantendo, se ela está caindo. Isso são um gráfico. Aquilo ali é um gráfico que eles estão traçando. Então, os mais comuns é gráfico de linha ou de segmento, de setor, de barra e de colunas. Aquele gráfico que vocês enxergam muito é um gráfico de linha. Tá? Vamos lá. Gráficos de linha. Esse tipo é muito utilizado na identificação de tendências de aumento ou de diminuição de dados coletados. Ó, exatamente o que a gente estava falando. O aumento e a diminuição dos dados. Tá? Por exemplo, considere que um grupo de vendedores de uma empresa de seguros apresentou os seguintes resultados em suas vendas proporcionais. Então, observem aqui, ó. A Aline, em janeiro, vendeu 43 seguros, fevereiro, 31, março, 40, abril, 45. Olha aqui, a Aline está representada pela linha azul, ó. Então, ela vendeu 43, aqui caiu para 31, depois ela aumentou para 40, depois ela foi para 45. Tá aqui. Então, ela teve uma queda de venda aqui, ó. O José vendeu 35, 30, 23 e 29. Então, ele começou com 35, caiu para 30, caiu para 23, aumentou para 29. Edna começou com 10, foi para 22, foi para 40, foi para 50. Se perguntasse quem é que, analisando o gráfico, manteve sempre um crescimento, ou seja, manteve uma média crescente, quem foi que teve sempre média crescente aqui foi a Edna, ó. O José teve decrescente e aqui voltou a crescer de março a abril. Ele voltou a crescer em abril. E a Aline, ela começou a crescer novamente a partir de março. Ó. Março e abril ela cresceu. Isso aqui é gráfico de linha. É o gráfico que vocês estão vendo todos os dias aí na televisão sobre a pandemia. Gráfico de setores, também chamado de pizza, tá? Isso aqui é um formato de uma pizza, então eles dizem que, se falar em gráfico de pizza, vocês sabem que é o gráfico de setor. Apresentação de dados por meio de gráficos de setores, elas expressam uma informação. Não esqueçam que a volta inteira representa os 360. 360 graus corresponde a 100%. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é o ângulo que representa, aqui, ó, qual é o ângulo que representa a animação, ó. Quanto mede esse ângulo aqui? O que eu faria para achar esse ângulo aqui? Eu sei que 100%
eu já não estou mais acostumado a escrever aqui, eu sei que 100% é os 360 graus que ele me fala aqui, ó. 100% é os 360 graus. Ele está me dizendo que aqui nós temos 12%. 12% vai ser x. Nós vamos montar uma regrinha de 3 aqui, ó. Como é que eu vou calcular essa minha regrinha de 3, ó? X vai ser igual a 12 vezes os 360 e eu vou dividir por 100, ó. Este vezes este dividido por este, ó. Sempre assim, porque eu vou multiplicar isso aqui em x. Ora, eu posso simplificar isso aqui, eu vou fazer 12 vezes 36 e vou dividir por 10. Para nós não perdermos muito tempo, vou pegar aqui, ó, 12 vezes 36 dá 432. 432. 432 divididos por 10, eu posso afirmar que aquele ângulo é 43,2 graus. Está aqui. Vou dividir isto por 10, vai me dar 43,2 graus é a representação desse ângulo aqui. Cada um desses eu posso calcular dessa maneira e a soma dos ângulos vai fechar 360 graus. Ok? Vamos lá. Observem que isso aqui é um gráfico do... Foi feita uma pesquisa nos alunos do 8º ano a respeito do gênero de filme que eles preferem. Falando nisto aqui, agora me chamou a atenção, o nosso trabalho deste trimestre vai versar sobre isto aqui, sobre gráficos, ou seja, nós depois vamos conversar, vocês poderão fazer em grupo, nós vamos ver depois quantos elementos estarão fazendo parte do grupo, eu acho que estava pensando em 2, porque vocês não têm como se juntarem muito, tá? E aí nós, nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre como será feito esse trabalho e como vocês vão me apresentar esse trabalho. Ó, gráfico de barras, tá? Barras na horizontal, tá? Barras na horizontal. O outro que fica na vertical, nós vamos chamar gráfico de colunas, tá? O gráfico de barras são representados por meio de retângulos, ó, com o objetivo de analisar num período determinado. Veja o exemplo a seguir, que apresenta a nota das avaliações de matemática de 3 alunos, do Jairo, do Pedro e da Beatriz, durante o ano de 2018. Então, observem aqui, ó, o Jairo é o verde. No primeiro trimestre, ele tirou lá abaixo da média. No segundo, também bem abaixo da média. O terceiro, abaixo da média. No quarto trimestre, é que ele tirou acima da média. Tá? A Beatriz tirou no primeiro trimestre 4 abaixo da média, no segundo trimestre ela tirou 7 alguma coisa, já tirou acima da média. No terceiro trimestre ela tirou 3, está aqui, ó, 3, exatamente aqui no 3. E no quarto trimestre ela tirou entre 4 e 5, vamos dizer lá 4,7, e passou da metade do retângulozinho ali, tá? Então, e o Pedro no primeiro trimestre tirou acima de 7, aqui tirou acima de 4, tirou menos que 6 no terceiro, no quarto trimestre tirou lá 7,5. E por aí a gente consegue depois analisar, fazer média da nota final. Gráfico de colunas, tá? Então, os gráficos de colunas são úteis para mostrar ou comparar grandezas lado a lado. Observe o gráfico com os dados
da Associação Brasileira de Fabricantes de Bicicleta, que informou um crescimento muito acentuado na produção de bicicletas no Brasil. Em determinado, está mal isso aqui tem que ser... Vamos arrumar aqui, que está horroroso aqui. Determinado, isso não precisa ficar separado, em determinado período, tá? Então, nós temos aqui no gráfico que, pela Associação Brasileira, em 2017, foram produzidas pouca coisa acima dos 20 mil bicicletas. Em janeiro de 2018, ou seja, no mês seguinte, foram produzidos pouca coisa mais acima de 50 mil bicicletas. Então, observem que de dezembro a janeiro houve um acréscimo de produção de 30 mil bicicletas. Tá? Essa é a análise que a gente consegue fazer com esses gráficos. Lá na página 242 da apostilazinha de vocês, na página 242, tem ali um gráfico, tá? Tem um gráfico que diz... média anual das avaliações da aluna Giovana Santini. Então, observa que foi feito um gráfico da média anual das avaliações dela, do 5º ano, do 6º, do 7º e do 8º ano, nas disciplinas de matemática, geografia e ciências. Então, é fácil nós observarmos que, na matéria de geografia, a Giovana, no 5º ano, tirou acima de 8, a média. No 6º ano, a média dela foi acima de 7. No 7º ano, a média dela ficou acima de 6 e abaixo de 7. E no 8º ano, ela ficou com média quase beirando os 10. Quase tirando 10 lá. Em matemática, ela no 5º ano ficou com média entre quase 4, no 6º ano ficou com média acima de 7, no 7º ano ela ficou com média 6, e no 8º ano ela ficou lá com média acima de 9. Tá? Trata-se de um gráfico do modelo linhas, setores, pizzas, barras ou colunas. Mesmo olhando o desenho, e nós estamos tratando aqui com figuras de cones, na verdade, eles nos representam esse tipo de gráfico, gráfico de colunas, tá? Estão sempre na vertical. A nossa resposta está aqui na letra E, gráfico de colunas. Pizza e setores é o mesmo gráfico, de linhas não é, barras também não é. As barras é na horizontal, tá? Então, observem que os gráficos anteriores são gráficos que são fáceis de nós identificarmos. Tá? Aqui, ó, nós temos nas atividades a seguir ali, nos diz o seguinte no número 1, tá? Leia o texto e analise o gráfico e responda as questões. Aí o texto nos diz, em vários países, o governo institui uma cotação mínima para a remuneração conhecida como salário mínimo de 2018. Isto é de extrema importância, pois evita possíveis discrepâncias entre as classes e também evita que as empresas pratiquem abusos relativos ao valor da remuneração mensal dos trabalhadores.
Isso é um texto que está disponível lá no site salariomínimo2018.com.br. Aí ele me diz, veja os salários nos últimos 15 anos. Então, eles fizeram um levantamento dos salários mínimos nos últimos 15 anos e publicaram nesse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico de colunas. Já, só um pouquinho. Fala, Juliana. Fala, Juliana. Eu mereço. Não tem como aceitar ele agora. Me desculpa. Aí é demais. Vamos lá. Ele quer saber nos últimos 10 anos. Então, observem aqui, ó, de 2008, que está aqui o nosso gráfico, ó, a 2017, 2008 a 2017, eles produziram esse gráfico aqui, ó. Então, salário mínimo 415, 465, 510, 545, e aí ele foi crescendo, tá? Ele diz assim, ó, quanto o salário mínimo aumentou de 2008 a 2017? Olha a pergunta, quanto ele aumentou? Ora, em 2017, ele estava 937. Em 2008, ele estava 415. Vamos lá. Quanto ele aumenta? 7 menos 5 dá 2, 3 menos 1 dá 2, 9 menos 4 dá 5. Quanto ele aumenta? Ele aumenta 522, vamos dizer, reais aqui. 522 reais. Ele pergunta, qual a porcentagem de aumento entre 2008 e 2017? Qual a porcentagem de aumento? Então, vamos lá. Se eu digo que em 2008 ele tem 415 o salário, isso aqui seria meu 100%, ok? Meu 100%. Em 2017, ele aumenta 522, que ele quer saber a porcentagem de aumento. Então, olha aqui, ó, ele aumenta 522. Então, 522, isso aqui é X. Olha, isso aqui é uma regra de 3, gente. Nós olhamos lá no início do ano, tia Marina fica toda vez pedindo para mandar para vocês exercícios de regra de 3. Tá? Como é que eu calculo essa regra de 3? Se ele aumenta aqui, também vai aumentar aqui. Eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, ou seja, 522 vezes 100 divididos por 415, tá? Ora, isto aqui, se nós fizermos esta conta, 522 vezes 100, isso aqui vai me dar 52.200. 52.200. Divididos por 415, divididos por 415,
Isto nos dá 125,78%. Ou seja, ela vai aumentar 125%. Essa é a porcentagem de aumento, tá? Era fácil saber, ó, 415 foi para 522, ele vai aumentar R$ 522, ele dobra de valor, é mais que 100%, ele dobra, desculpa, ele é maior que 100%, porque aqui é 415. Se ele foi a 522, ele foi mais que 100% desse valor aqui. Observem o gráfico, ele me diz ali, ó, observe o gráfico que representa, isso está lá na página 244 na apostila de vocês. Eu estou fazendo exercícios ali da apostila de vocês que estariam para a gente fazer na aula. O que eu fiz aí do salário mínimo, da pizza, isso estaria para ser feito na sala de aula, tá? Na nossa aula presencial, eu estou fazendo aqui. Ele me diz ali, ó, observe o gráfico que representa a distribuição de terras no Brasil e responda às questões. Então, depois vem duas questões. Ele diz assim, ó, como se distribuem as terras no Brasil? Aqui, ó, Brasil, 851 milhões de hectares. Então, eu tenho aqui, ó, floresta amazônica, 350 milhões de hectares. Floresta amazônica está aqui, ó, vermelho, 41,1%. Pastagens, está aqui, ó, pastagens, 200 milhões. Pastagens, 23,5%. Outras áreas, 138 milhões. Outras áreas de preservação, ó, 100 milhões de hectares, está aqui. Área utilizada para agricultura em hectares, está aqui, ó, tá? 7,4 milhões. Então, o gráfico está todo aqui, ó, valores aproximados. 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. Está me dizendo aqui, ó, gráfico, fonte, Associação Brasileira de Agronegócio, tá? De Ribeirão Preto. Então, vamos lá. Em cima desse nosso gráfico, eles nos fazem a seguinte pergunta. Quanto mede o ângulo da região que representa a floresta amazônica? Então, vamos voltar aqui, ó. Floresta amazônica é esse ângulo aqui, ó. É este ângulo alfa aqui, ó. Aqui está a floresta amazônica. Ele quer saber quanto representa. 41,1%. Então, vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. 360 graus corresponde 100%. 41,1% corresponde a X. E aqui nós vamos descobrir a medida desse ângulo central aqui, ó. Ele pergunta ali, ó. A pergunta é: quanto mede o ângulo da região que representa? Ora, vamos lá. Como é uma regra de 3, 41,1 vezes 360, nós vamos dividir lá por 100, ó. Como isso é multiplicado aqui, esse vezes esse dividido por 100 é igual ao x. Posso cortar esses zeros aqui? Posso. Eu vou ficar ali com 41,1 vezes 36 e eu vou dividir isso aqui por 10. Então, vou lá, 41,1 vezes 36, isso vai me dar 1.479. 1.479,6.
divididos por 10. Se eu dividir isto por 10, eu tenho lá 147,9. O quê? Graus. Observem que eu estava procurando o ângulo. Achamos ali, ó, 147,9. A conta ainda dá 9,96 aqui. Quase poderíamos colocar assim, ó, arredondando isso aqui, 148 graus. Se nós quiséssemos arredondar isto aqui, 148 graus. O que seria isso? Esse ângulo aqui. Observem que ele é maior do que 90 graus. Aqui, ó, dava para vocês imaginar. Isso aqui é um ângulo obtuso. Ele é um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus, menor que 180. Ele quer saber, ó, agora, quanto mede o ângulo que representa a área utilizada pela agricultura. Então, vamos lá. Área utilizada pela agricultura. Então, ele agora está falando aqui dos 7,4%. Ele quer agora esse ângulo aqui, ó, área utilizada pela agricultura. Então, vamos lá. 7, vamos botar aqui, ó, 7,4% é igual a x, 360 graus é o 100% do meu setor, da minha pizza. 7,4%. Então, vamos lá. Como é que nós resolvemos isso aqui? Nós temos ali, ó, 7,4 vezes 360, este vezes este dividido por este, divididos por 100, vai ser igual ao nosso x. Podemos simplificar aqui e vamos ficar com 7,4 vezes 36 divididos por 10. Isso representa o nosso ângulo ali, ó. Quanto vai medir o ângulo que ele quer saber lá, ó? 7,4 vezes 36. Isso vai me dar 266,4 divididos por 10. Se nós dividirmos por 10, vamos andar uma casa para a esquerda. Isto vai nos representar um ângulo de 26,64 graus. Aqui está a medida do nosso ângulo. Aqui não é porcentagem, é graus, né? Aqui está a medida do nosso ângulo, 26,64 graus. Aqui está resolvido a pergunta da letra A e da letra B em relação a este gráfico aqui. Alguma dúvida, gente, como se faz isso aí? Comecem a perguntar, não deixem para depois, tá? Isso é um conteúdo fácil, mas também fácil da gente se perder, tá? Zé, Fala, pergunta. vai ser uma pergunta boba e eu já vou me desculpando, mas sempre quando, Não precisa pedir desculpa, nenhuma pergunta é boba. Vai. sempre quando fala ângulo, vai ser tipo as partezinhas da barra, não é? Sempre que falar ângulo, vai ser desse Isso é que setor aqui. É que eu me Hein? confundi um pouco, Sor. Eu me confundi um pouco, mas Tá, me desculpa tá. por essa pergunta. Sempre vai ser. Se ele me der perguntar o ângulo, tá? Ó, que ele pergunta aqui, ó, quanto mede o ângulo da região? Imagina que ele está com esse gráfico de setor aqui. O ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó.
Observa se eu estiver perguntando quanto mede esse ângulo aqui, ó. Quanto mede esse ângulo aqui? Aí eu vou colocar lá assim, ó, 16,2%, que ele está me dando aqui. Isso aqui corresponde a um ângulo alfa que eu não sei quem é. 100% corresponde a quê? A 360 graus, que 360 graus é toda essa volta aqui, tá? Toda a volta 360 graus. E aí eu vou descobrir esse ângulo aqui. Sempre que estiver falando de ângulo, ele vai estar falando desse gráfico de setor aqui. Tá bem? Obrigado, Sori. Desculpa pela pergunta. Não, que é nada. Vamos lá. Para vocês não ficarem com saudades minhas, na próxima aula, ou seja, para amanhã, vocês podem tirar um print aí da tela, vocês vão fazer, quem quiser marcar lá na página 145, vão fazer os números 1, 2, o 3, o 4, o exercício 5, então está lá a página 246, aí já estamos na 247. Aí, virando a página, vocês têm o exercício 7, e depois, virando lá a página, lá na página 250, o exercício 10 e 11, que vocês vão trabalhar lá com gráfico de linhas, tá? Então, tem lá os de linha, tem gráfico de setores aí, tem gráfico de colunas, tem bastante gráficos aí para vocês trabalharem, tá? E aí, na aula de amanhã, vamos, então, pararmos de gravarmos a aula e vamos parar